Olá, boa noite, bem-vindos ao primeiro Comunicare Talks. Um prazer abrir esse evento, que hoje nós vamos falar sobre o impacto da perda auditiva neste momento de isolamento social. E teremos três grandes convidados para participar desse evento: o Dr. Edson Mitre, o Dr. Felipe Félix e o Dr. Sadi Selaimen da Costa. Então vai ser um momento de muitas trocas e é um prazer abrir esse evento. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente, gostaria realmente de agradecer mais uma vez a presença de vocês. São profissionais muito renomados, muito respeitados no Brasil e internacionalmente também. E para a Comunicare, como uma empresa que sempre priva muito assim pela parte científica, pela qualidade dos serviços prestados, ter vocês para nos orientar e a gente ter essa troca realmente é um prazer muito grande. E a ideia de falar sobre o impacto da perda auditiva neste momento de isolamento social veio muito da demanda que a gente está vivendo no nosso dia a dia mesmo, a procura de pacientes, a busca pela reabilitação, quase que de uma forma como se fosse uma urgência, como se fosse uma queixa de urgência. E o primeiro aspecto assim que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, eu queria ouvir um pouquinho cada um de vocês, é como que isso está sendo impactado no consultório de vocês, como é que está a situação de vocês, esses pacientes com perda auditiva que acabam precisando de avaliações ou até retomadas de avaliações feitas no passado para que seja feita a reabilitação auditiva neste momento, visto que a gente está vendo uma demanda muito grande em função do isolamento social. Então, se vocês puderem falar um pouquinho como está sendo o consultório, o dia a dia de vocês com esses pacientes, se realmente vocês percebem esse aumento dessa demanda. Bom, quem começa pode ser... Pode começar, já comecei falando. Boa noite a todos. Boa noite, Sadi, tudo bem? Mitri. Patrícia, bom, você tocou um assunto bem importante. Acho que as pessoas estão, como está em isolamento, está todo mundo mais em casa. Então, o que eu observei nesse período foi a maior queixa dos familiares. As pessoas estão notando mais aquele familiar que tem uma perda auditiva que, às vezes, no dia a dia corrido, não paravam para perceber. E agora eles notam, olha, poxa, meu pai não está escutando. De vez em quando eu recebo essa mensagem aqui, tem como ajudá-lo de alguma forma? Eu estou aqui convivendo com ele, estou vendo que a televisão está na altura, eu falo com ele 10, 20 vezes e não me escuta, ele entende as mensagens de forma errada. Então, isso está começando a ser mais percebido. Talvez foi uma coisa que a gente já tenha alertado, às vezes, esse próprio paciente ao longo da vida, mas que os familiares foram levando de uma forma até um pouco responsável e que agora, no dia a dia, convivendo mais com esse indivíduo com perda auditiva, isso está ficando mais notório. Então, eles estão buscando esse tipo de avaliação e até com uma certa urgência, falando assim, olha, mas eu preciso consertar isso agora, tá impossível conviver com ele dessa forma. Só que já tem essa perda há algum tempo e chegou até esse ponto por conta de descaso. A gente como otorrino, muitas vezes já avisa, desde uma perda leve, às vezes já está avisando, olha, tem uma perda auditiva, vamos pensar em aparelho, não é o momento, não é o momento. E agora, olhando mais para aquela pessoa, convivendo mais com aquela pessoa com deficiência auditiva, está mais perceptível isso. Além de, claro, das situações do momento, usar máscara, fica muito mais complicado. A gente que escuta bem, entender a pessoa com máscara, imagina a pessoa com deficiência auditiva. Então, ela está sofrendo muito mais nessas situações, tanto pelo abafamento do som, quanto pela dificuldade do uso do visual, da leitura orofacial nessas situações. Maravilha, excelentes colocações. Eu acho que você está certíssimo, Felipe. É exatamente isso. As pessoas ficaram, de uma certa forma, mais próximas, mas ao mesmo tempo mais distantes, né? Quer dizer, o uso de máscara para quem tem alguma dificuldade, algum problema auditivo, atrapalha muito, né? A pista labial foi perdida, né, por conta disso. Mas além disso tudo que você colocou, a gente também precisa acrescentar um outro fator aí, que é o emocional, né? As pessoas estão restritas, né? Principalmente nós aqui, né, em São Paulo e aí no Rio, a gente talvez veja isso com mais evidência do que o Sadi veja, não sei como é que está por aí, mas as pessoas estão ficando impacientes, né? As pessoas estão ficando irritadas de ficarem isoladas, né, sem poder fazer suas atividades habituais. Então é claro que isso, além de tudo, leva a uma intolerância muito grande. Já não é habitual, já não é fácil, né, para os familiares entenderem qual é a dificuldade que tem um paciente
com perda auditiva. Essa já é uma luta que a gente fica tentando ensinar o tempo todo qual é o cuidado que cada um precisa. Agora fica pior ainda, né? Então a situação agora juntou tudo. É verdade. Um ponto que depois eu vou querer explorar, porque isso é uma transição que a gente tem observado muito entre a primeira semana, as primeiras semanas de isolamento, uma demanda dos pacientes mesmo pela dificuldade, e agora os familiares quase que entrando em desespero pela dificuldade do convívio. Doutor Sadi? Bom, eu acho que o Felipe e o Mitri falaram aí se aplica 100%, mas tem uma via no sentido contrário, que é o próprio isolamento e a própria quarentena, né, que faz com que essas pessoas, se por um lado elas notam mais essa dificuldade, por outro, e que notam, não existe a mínima dúvida, né, e eu acho que os motivos elencados aí são todos eles absolutamente reais, e a gente nota isso mesmo. Nós estamos retomando os consultórios em Porto Alegre agora. A situação em Porto Alegre não é uma situação que possa se comparar com o Rio de Janeiro ou com São Paulo, em número de casos e de óbitos, né? Então, aparentemente, essa semana houve um decreto do prefeito que a coisa começou a ser flexibilizada em Porto Alegre. E hoje, na verdade, no consultório eu atendi 3 pessoas, e eu estou atendendo de meia em meia hora, com muitos fatores de risco, que eu fiquei até impressionado de atender, buscando uma solução auditiva, né? Mas então, assim, se por um lado a necessidade se parece muito mais premente e mais viva, né, por todos esses fatores que o Felipe e o Mitri falaram, por outro lado também há um receio de circular esse paciente, de frequentar um consultório médico, que é um lugar, cá entre nós, não é a coisa mais salubre deste mundo. Aí, Patrícia, eu acho que entra uma questão muito importante, que talvez seja a procura direta de vocês e do dealer, e aí se sobrepõe, e isso eu não estou fazendo aqui um jabá nem nada, as empresas éticas, né? Porque, olha, isso aí também eu acho que é um cenário muito favorável também a indicações não precisas e não bem atendidas. Então, são coisas razoavelmente paradoxais, e a gente tem que se situar no meio desse cenário aí, que é absolutamente novo para todos nós, né? Com certeza, achei muito bem pontuado. Eu acho que o motivo desse Communicare Talks é justamente isso, por a gente saber que isso propicia também que condutas não adequadas sejam realizadas, e é por isso que eu acho que essa informação da gente chegar aqui numa discussão aberta do que é possível fazer e do que não é possível fazer. Antes de eu entrar nesse tópico, eu gostaria só de fortalecer para todos que, se quiserem fazer perguntas, podem escrever no chat. E entrando já na questão que o Dr. Edson comentou sobre as máscaras, eu vou pedir para botar o link. Existe uma pesquisa demonstrando que há uma atenuação, principalmente em frequências altas, de 2 a 7 mil Hz, podendo chegar de 4 decibéis até 12 decibéis, a N95 chega a 12 decibéis de atenuação. Então, para os pacientes que realmente têm perda auditiva, isso tem um impacto bem importante no dia a dia deles. A gente que não tem perda sente, né? Então, acho que isso é bem importante. E essa transição também citada, que eu acho que é da questão, eu percebo assim, enquanto empresa, e é isso que eu queria trazer para o debate. Logo que aconteceu esse lockdown, que no sul aqui foi de uma maneira super precoce, a gente não chegou a ter um caos, mas foi fechado tudo, a gente teve que fechar todas as unidades para cumprir a regulação. Nós realmente começamos a ver uma procura muito grande de usuários por assistência técnica, porque precisavam estar ouvindo bem, e a gente fez todo um mutirão para prestar essa assistência através de delivery. E aí a gente se obrigou, é uma coisa que nós não tínhamos, por exemplo, de ter e-commerce de acessórios, hoje já tem, através de site. Então, eu acho que isso também fez com que nós, enquanto empresas, nos reinventássemos para entregar um serviço melhor em termos de acesso também para os pacientes. Mas o Dr. Sadi pontuou uma questão muito importante. Hoje em dia, é muito importante essa troca com os médicos, e é isso que eu queria trazer para a discussão. A nossa empresa, a gente trabalha com 2 marcas, que é a Signa e a Videx, e felizmente são 2 marcas que têm ferramentas preparadas para fazer ajuste remoto.
Na Videx eu mando um equipamento para casa do paciente e o paciente faz a conexão e a gente faz ajuste, a gente mensura o nível de ganho que está entrando na orelha do paciente. É uma tecnologia realmente... Uma coisa que é importante ser dita e que eu acho que tem que ser muito alertada, e os médicos também têm que estar alerta quando as empresas estiverem oferecendo, é o que está sendo oferecido. Está sendo oferecido uma videochamada apenas ou está sendo oferecido uma assistência real ao paciente? Eu acho que isso é uma das questões que tem que ser pontuadas. E principalmente, o que nós nos deparamos, e por isso desse Communicare Talks? Muitos pacientes nos procurando, sem nunca ter passado por um otorrinolaringologista, sem nunca ter feito uma audiometria. E nós, como sempre seguimos todas as condutas éticas da nossa profissão, inclusive de fonoaudiólogos, porque apesar de sermos um centro auditivo, somos profissionais da área da saúde também, precisamos disso. E durante esse período, que agora a gente já está em praticamente 60 dias, nós estamos buscando médicos para atender os pacientes. E o que eu queria trazer para a discussão, e eu queria que cada um de vocês nos trouxesse, o que vocês acham que é possível fazer neste período, visando que este paciente ele vai evitar ir ao consultório, ele vai ter medo de ir ao consultório e a gente precisa do otorrinolaringologista. O que a gente poderia estabelecer que seria uma conduta ideal para esses pacientes que procuram os centros auditivos, os fonoaudiólogos? Diretamente, sem passar. Sim, Posso por começar, favor. Uhum. Bom, eu vejo duas situações diferentes. Primeiro, um indivíduo que já tem um diagnóstico prévio, seja qual ele for, presbiacusia, perda auditiva induzida pelo ruído, uma doença genética, ou seja qual for, e que é usuário de aparelho auditivo, né? Esse me parece uma situação mais tranquila, porque ele pode, inclusive, entrar diretamente em contato com vocês e, através das tecnologias atuais, ele ter a sua demanda, né, atendida, né, diretamente, sem a participação, neste primeiro momento, do médico. Já aquele que não usa aparelho auditivo e que apresenta deficiência auditiva como um sintoma. Todos nós sabemos que a deficiência auditiva não é um diagnóstico, né, Mitri? É um sintoma. Esse paciente, me parece um pouco mais delicada a situação dele, porque ele necessita de um diagnóstico médico. E a gente poderia discutir isso. Nós podemos postergar esse diagnóstico médico para depois, ou seja, apagar um incêndio neste momento. Mas, então, essa é uma situação mais peculiar que eu gostaria de discutir com vocês. Agora, um indivíduo que já é o usuário do aparelho, já é o portador, já tem um diagnóstico, bom, eu vejo essa situação muito mais tranquila e que pode ir diretamente na casa, no seu dealer, e fazer essas regulagens, inclusive hoje com essas maravilhosas tecnologias digitais, né? Então, são situações diferentes. Eu acho que é exatamente isso, Sadi. A gente tem duas situações muito diferentes e a gente precisa entender que, ok, as ferramentas vamos dizer, de teleconsulta ou teleatendimento existem, mas têm que ser usadas, vamos dizer, com os devidos cuidados e sabendo quais são as devidas limitações, né? Eu tenho atendido alguns pacientes por videochamada, né, por teleconsulta, e a primeira informação que eu dou existe uma série de limitações em relação ao que nós podemos fazer, especialmente na otorrinolaringologia. Nosso exame é praticamente impossível, né, para fazer por uma videochamada. Não dá para eu examinar uma orelha de um paciente, não dá para examinar o nariz de um paciente. Então, uma situação é exatamente isso. Aquele paciente que eu já conheço de longa data, que é um usuário de aparelho auditivo com um diagnóstico muito bem estabelecido, eu sei qual é o histórico desse paciente, eu sei com que frequência ele precisa retornar ao consultório para fazer uma remoção de cerume, de alguma descamação de pele, alguma coisa. Isso é uma situação e eu tenho o histórico desse paciente. A outra situação é, como o Sadi colocou muito bem, o paciente de primeira vez, o paciente que nunca foi atendido, nós não conhecemos, e esse paciente nos procura com uma queixa de alteração auditiva, de perda auditiva. Não é o diagnóstico, nós precisamos saber qual é o diagnóstico, né? Se nós quisermos ser extremistas, esse paciente pode perfeitamente ter um neurinoma do acústico ali, ou pode ter uma outra lesão até mais grave, e nós sabemos, né, pelo histórico, todos nós, seguramente o Sari e o Felipe já viram pacientes que estavam usando o aparelho auditivo, infelizmente indicados de uma forma
inadequada ou incorreta e que tinham uma lesão mais grave por trás disso, ficou mascarada por algum tempo. Infelizmente, isso acontece. Então, como você colocou muito bem, Patrícia, as empresas éticas, não só nessa situação, mas nas situações de normalidade, né, vamos dizer assim, quando são procuradas por um paciente que não tem diagnóstico, solicitam a avaliação médica, né, o diagnóstico médico antes de proceder a qualquer indicação e adaptação de aparelho auditivo. Eu, sinceramente, não acho que, neste momento, só por causa da situação que nós estamos vivendo, e que não deixa de ser grave, que nós estamos autorizados a protetizar um paciente sem um diagnóstico adequado. Ok, existem cuidados que devem ser tomados. Eu, em nenhum momento, interrompi o atendimento do consultório. Na verdade, o que aconteceu foi que os pacientes é que interromperam as visitas, né, as ligações para agendar consulta. Mas com todo cuidado a gente consegue atender. Então, usando máscara, usando o face shield, isso é importante. Muitas vezes em paciente com perda auditiva, o face shield ajuda muito, né, a gente ter uma comunicação um pouco melhor com o paciente, mas precisa ter um diagnóstico, né? Então, a gente tem que triar muito bem qual é o paciente que a gente vai precisar ver e diagnosticar adequadamente e qual é aquele que a gente pode orientar, e sabendo que a qualquer mudança de sintomatologia, qualquer dado novo, o paciente pode nos procurar imediatamente. Isso aí. Exatamente isso. Acho que meus colegas já falaram quase tudo. Acho que só citaria alguma coisa. A Sadi dividiu bem. Aquele paciente que já é usuário, a gente já acompanha ele há muito tempo, ele está só agora querendo, ou talvez uma tecnologia nova, algum recurso diferente que ele está vendo que a necessidade em casa. Eu vi que um amigo tem uma conectividade do aparelho com o telefone dele, ou com a televisão. Eu queria botar isso no meu agora. Então, ou seja, ele quer talvez um recurso a mais no aparelho que ele já usa há algum tempo. Outros são os pacientes que já são usuários e precisam só de uma regulagem. E aí, como você mesmo falou, a gente está se reinventando nessa pandemia. Tanto a empresa, como você citou, que pegou acesso os ajustes remotos, que até então era um recurso. Tem até ajuste remoto esse aparelho. Só que a gente nem pensava que usar tão frequentemente assim como estamos usando atualmente. E no nosso caso, as teleconsultas. Eu pensava, poxa, para otorrino a teleconsulta é quase impossível, porque como o Mitri falou, como que você na cavidade, dentro da boca, dentro do nariz, dentro da orelha de um paciente, fica muito limitada a consulta. E a gente acabou adaptando e sendo até de triagem para o consultório. Algumas vezes eu posso, pela teleconsulta, saber, olha, não, você eu preciso ver no consultório. Esse tipo de queixa eu vou precisar te examinar. Vou marcar essa semana. Ou você não, consegui resolver tudo por teleconsulta. Respondeu bem a medicação, tudo mais, eu consigo avançar. E esse novo usuário, que já foi citado, o Sadi falou bem, a surdez é parte de algum outro problema. E a gente precisa identificar esse problema antes de colocar um aparelho nele, ou seja, vai tapar o sol com a peneira. O problema está ali, está acontecendo, às vezes é tratável, seja com medicação, cirurgicamente, ou até uma remoção de cera, e o paciente está com o aparelho ali em cima. Exatamente, exatamente. Foi ótimas colocações de vocês, porque é justamente isso que a gente tem visto. Usuários, às vezes, de outras marcas que sabem que isso que o Dr. Felipe colocou é uma verdade. A gente sempre teve essas ferramentas remotas e a gente usava como, tem essa ferramenta remota se um dia você quiser uma assistência e não quiser ir até um centro auditivo ou a clínica da fonoaudióloga. Ok. Mas hoje ela virou realmente um grande diferencial, porque as pessoas, na verdade, o grande público é o público mais idoso, que acaba sendo o grupo de risco. Então, esses pacientes, sim, nos procuram, mas, de qualquer forma, muitos deles, o que a gente se depara, que eu gostaria até de expor para vocês, que está fazendo essa demanda de levar aos consultórios dos otorrinos, é que muitos deles são usuários, mas há muito tempo, e não são nossos usuários, porque os nossos a gente vê periodicamente, são de outras marcas, e há muito tempo não tem nenhuma avaliação com o médico. E a gente sabe que sim, a gente precisa, um usuário de prótese auditiva, ele precisa periodicamente ir pelo menos uma vez ao ano no otorrino para ver se não teve acúmulo de cera e tal. Então, isso é bem importante que a gente tenha se deparado. E o que a gente está vivendo hoje mais difícil são, por exemplo, os mercados que estão praticamente em lockdown total, Rio de Janeiro e São Paulo, e a gente tem feito essa rede para tentar acionar o médico do próprio paciente, mas quando ele não está atendendo, conseguir uma assistência para não deixar o paciente sem ouvir. E o que a gente está se surpreendendo, e por isso que a gente colocou a perda auditiva, será que a perda auditiva virou uma queixa de urgência nesse momento? Vários pacientes que chegam a nos contatar
com a prescrição do médico, a audiometria, alguns até não têm audiometria, mas tem a prescrição do uso. E aí a gente tem que contatar o médico para pedir a audiometria que ficou no prontuário do médico, que o paciente sei lá onde colocou. Só que aquele momento que o médico falou sobre a importância da reabilitação, o paciente achou que não era tão necessário. E aí o momento do isolamento social trouxe isso como uma queixa muito mais urgente do que era no momento habitual de vida. E aí esses pacientes a gente tem realmente buscado seus médicos para conseguir esses dados, nem sempre a gente consegue, mas a gente está se deparando com essa situação com certeza, assim, e é uma preocupação muito presente. Uma observação que eu acho que foi feita, acho que foi o Dr. Mitri que falou, foi sobre a questão do atendimento de telemedicina, que tanto na fonoaudiologia, quando a gente faz esse atendimento, quando a gente agenda esse atendimento, quanto na medicina, que inclusive eu tive o prazer ontem de assistir uma aula bem interessante sobre isso ali no pós da USP, do Dr. Eduardo Cordioli, é justamente isso, olha, nós vamos fazer um atendimento, nós vamos tentar fazer o que é possível, mas eu não posso garantir que nós vamos conseguir resolver o seu problema. Eu acho que essa é a grande questão, é se colocar à disposição, tentar resolver, mas deixar claro para o paciente desde o primeiro contato que se nós tivermos dados e a questão clínica dele, ele tiver a prescrição, a gente vai conseguir resolver, senão a gente vai fazer parcialmente de uma forma online e parcialmente de uma forma presencial. Assim. Então, acho que foram colocações bem importantes. Uma coisa que eu queria saber, não sei se foi o Dr. Felipe que comentou sobre a demanda dos familiares e se se vai até a queixa de vocês sobre conectividade, assim, que é uma coisa que, o que acontece? Toda essa transição emocional que todas as pessoas estão vivendo, do tipo, uma semana melhor, outra semana pior, e esse convívio intenso com todos, algumas pessoas falam que há um aumento pela demanda do acesso à conectividade para que a televisão vá direto nos aparelhos, ou seja, usuários que estão buscando recursos adicionais para melhorar a qualidade de vida familiar. Isso chega até vocês? Tem chegado ou é uma coisa que está ficando só realmente com os fonoaudiólogos e as empresas? Não, acho que fui eu que citei isso, sim. Por acaso chegaram 2 ou 3 pacientes comentando sobre conectividade. Eu uso o aparelho, mas eu vi que dá para comunicar meu aparelho com a televisão ou com o celular. Estou vendo muito vídeo no celular e isso me facilitaria. Eu vi que um colega tem, então perguntando sobre isso e a gente conversando sobre que existe sim, existem formas de fazer esse tipo de conectividade e mesmo parentes, para os idosos que se isolaram com parentes mais novos. Às vezes o parente mais novo fala, poxa, mas deve ter um jeito desse teu aparelho se comunicar com o celular e perguntam, olha, meu pai usa um aparelho, existe comunicação direta do aparelho por celular, com Bluetooth? Existe sim. Aí você começa a conversar sobre isso com o paciente e abre uma nova janela para ele de opções que até então ele nem aventava. E é engraçado que a gente imaginava que a demanda maior do paciente para a necessidade de aparelho auditivo seria em ambiente de muito ruído, muita aglomeração. E agora a gente está vendo que o contrário disso, no ambiente do silêncio da casa, só ele e a televisão, ele já está precisando do aparelho, ele com os poucos familiares que estão em casa, já está necessitando do aparelho. É engraçado essas situações diferentes. É verdade. Eu acho o seguinte, Patrícia, a questão da conectividade. Eu acho que é uma geração que está vindo aí, que está mais preocupada com isso, né? Então, essa é uma demanda que vai ser crescente. Mas não vejo ainda o nosso paciente atual da presbiacusia, pelo menos na minha impressão, tão preocupado com isso. Ele quer qualidade auditiva, ele quer inserção social. Para ele, isso já está maravilhoso. Vamos combinar, tá bom mesmo. Né? Agora, essa nova geração que está chegando, essa nova geração que vamos dizer, a minha geração, que daqui a pouco começa a ser usuária de aparelho auditivo, ou o pessoal que tem perdas auditivas mais precoces, né? Elas certamente vão demandar muita conectividade, porque faz parte da realidade delas, eles cresceram com isso já. Uns estão crescendo e outros assimilaram isso durante o seu crescimento. Então, são duas situações diferentes. Eu acho muito interessante essa questão do familiar e do paciente. Eu tenho uma pesquisa informal no meu consultório, que é o seguinte, e um dia eu ainda vou fazer um trabalho sobre isso. Um indivíduo mais idoso ou um deficiente auditivo de uma certa idade, que vem ao consultório sozinho procurar uma solução auditiva. O grau de adaptação desse indivíduo é, na minha opinião, muito maior. Isso é uma questão empírica, né? Não tenho certeza disso, do que aquele que vem trazido pelos seus familiares e que diz que ele ouve bem o que o mundo fala baixo. Né? Então, são duas situações diversas, né? Né, Mitri? Adesão. A adesão deles é muito maior. Então, agora, é claro,
por exemplo, quando eu for usuário de aparelho auditivo, eu espero que demore, né? Nada contra a Comunicare, mas eu espero que demore, ser teu cliente. Eu vou querer todos, tudo que é possível, né? A gente gosta disso, mas a gente já está inserido nesse mundo da tecnologia. Mas as coisas mudam, por exemplo, a minha mãe tem 90 anos de idade, até pouco tempo atrás ela não sabia nem falar no celular, hoje ela tem o iPad, ela tem o Facebook, já viu 95 vezes a Noviça Rebelde no Netflix e está aí digitalmente inserida, né? Isso é legal. É verdade. Eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso, esse isolamento, esse confinamento todo, o que sobrou de alternativa foi exatamente tecnologia. Eu conversei com uma paciente que trabalha na área de TI e ela falou exatamente isso. Para ela está ótimo porque a demanda toda aumentou muito. Então, a questão hoje de conectividade, de você... Antes a gente tinha uma conectividade de encontrar pessoalmente, de ir a festas, de ir a jantar, de almoçar juntos, assim. E agora o que sobrou é essa forma. Então, é claro que as pessoas começam a encontrar as outras alternativas. No momento que você fica mais tempo conectado na internet, mais tempo procurando as informações, essas informações, recursos de qualquer tipo de equipamento vão surgir cada vez mais. Mas eu concordo totalmente com o Sadi. Uma coisa é aquele paciente, talvez aí de mais idade, que o que precisa neste momento é conseguir ouvir e discriminar de uma forma adequada, para poder acompanhar o seu filme lá. Agora o pessoal está acessando Netflix como nunca, então e ao mesmo tempo não incomodar a família, essa é uma queixa relativamente comum, Poxa, esse volume aí da TV está muito alto, incomoda a família toda. E como as pessoas agora estão mais tempo dentro de casa, se você consegue comunicar a TV com o aparelho auditivo, incomoda menos o vizinho. Então acho que é um pouco de cada. Mas eu acho que é isso mesmo. A geração mais nova, provavelmente daqui para frente, as pessoas que são bem mais novas do que eu, inclusive, em breve vão falar assim, para que precisa ir para algum lugar? Você faz tudo da tela do computador ou da tela do seu celular, da onde você estiver. Não sei se a gente vai estar aqui para ver isso, mas é muito provável que isso vai acontecer. Pois é, sabe que... O vizinho está em casa agora. O vizinho estava trabalhando o dia inteiro, está em casa, está percebendo que o do lado está com a televisão nas alturas. Daqui a pouco é ele que vai ficar no familiar. É o vizinho que diz, por favor, alguém dá um jeito no vovozinho ali que está isolado. Sabe que o doutor Eduardo Anes botou aqui no chat, que eu achei muito interessante, doutor Eduardo, obrigada pela contribuição, que conectividade parece similar ao surgimento do ar-condicionado nos carros. Até a gente conhecer o benefício, a gente vivia sem e dizia que era até bobagem, que era um luxo. Depois que você anda num ar-condicionado, você pensa assim, como é que eu posso andar com os vidros abertos, Então, eu experimentar. E eu queria trazer essa reflexão, eu queria ouvir de vocês, qual a opinião de vocês, porque a gente vê muito comparativo, assim, e até a Andréia Soares também coloca, ela é uma fonoaudióloga aí de São Paulo, tem bastante prática, e ela coloca que os pacientes acima de 75 anos que se adaptaram bem e usam regularmente a conectividade, porque daí eles veem os benefícios da conectividade. Eu acho que é bem isso, é experimentar, ver o benefício e usar. Mas eu queria trazer para reflexão, queria que vocês dessem a opinião de vocês, porque neste momento, assim, de pandemia, começa aquelas teorias do que vai acontecer, será que o mundo nunca mais vai ser o mesmo? Quanto tempo nós vamos voltar a ter uma vida social? Será que os hábitos vão mudar permanentemente? E aí começa-se a buscar na história quais as pandemias, tudo que teve, e aí tem aquelas teorias, mas na época da gripe espanhola também se mudou muitos hábitos, as pessoas esquecem e tal. Mas eu queria que a gente trouxesse para reflexão, para pensar que a gente está vivendo hoje é quase que uma necessidade de emergir totalmente, assim, de penetrar totalmente no mundo digital. A gente já vinha vivendo a revolução digital, a gente já estava com smartphones, com Netflix, a gente vê o comportamento TV aberta diminuindo o poder, as TVs assinadas, os canais assinados aumentando, o mercado se regulando pela oferta da tecnologia. E no momento onde o isolamento social veio à tona, ela é a maneira de aproximação de todos. E, consequentemente, esse experimento da conectividade, da teleconsulta,
fez com que as pessoas se obrigassem a testar. Não foi nenhuma questão de desejo, é a única opção neste momento. E isso traz, obviamente, um conforto. Se eu colocar, por exemplo, para um usuário de prótese auditiva, que a gente precisa ver periodicamente para ver se o aparelho está bem, está em pleno funcionamento, até pré-coronavírus, a maioria até a unidade, até os consultórios, poucos faziam a ferramenta remota, a sua consulta virtual. E hoje, na prática, eles estão tendo que viver isso daí. Vocês acham que realmente esse experimento nesse momento vai fazer com que o comportamento realmente mude e a gente, inclusive nos consultórios médicos, tenham questões que serão pontuais e questões que permanecerão de forma online, mesmo pós-isolamento social? Eu acho que sim, Patrícia. A gente olha para a evolução das coisas, né, no mundo. De certa forma, bom, primeiro a gente não pode esquecer que o ser humano é um ser social. Então é claro que no momento que tudo isto acabar, se é que vai acabar um dia, ou no momento que isso entrar num equilíbrio, né, e a gente não tiver essa quantidade aí de pessoas adoentadas ao mesmo tempo, morrendo ao mesmo tempo, talvez a gente vai relaxar um pouquinho e voltar para a vida social de uma certa forma. Agora, é claro, a gente se adapta com as coisas que vão ajudando. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente pensar, como é que o pessoal vivia lá atrás sem geladeira, por exemplo. Né? E hoje é impossível imaginar o mundo sem uma geladeira em casa. Pelo menos na maioria dos lugares que a gente conhece, é isso aí. Então, eu acho que isso vale para qualquer outra coisa. E aparelho auditivo não é diferente disso. Eu lembro, quando eu comecei na residência, os aparelhos auditivos eram analógicos com a regulagem através daquelas chavinhas lá, que você ficava melhor ou pior aqui. Exatamente. Está muito alto. Exatamente. E os pacientes dizem, puxa, isso aqui é uma porcaria, né? Muitos aparelhos iam parar na gaveta porque não ajudavam de uma forma adequada, né? E curiosamente, alguns pacientes, quando se passou do analógico para o digital, falaram assim, não, esse digital não é bom, o analógico era bom porque era forte. Né? Então também tem um pouco, é claro que existe um pouco de resistência à mudança de algumas pessoas, mas a maioria vai para o lado positivo. Isso é inevitável. Eu vejo que, por exemplo, essa questão da conectividade, ela pode ser muito útil, não só nesse momento, mas eu diria no futuro, na hora que eu tiver um paciente, por exemplo, que me procura, volta ao consultório com alguma reclamação, um usuário de aparelho auditivo dizendo que não está com desempenho muito bom, achando que mais uma vez acúmulo de cerume, e eu examino e vejo que esse paciente não tem cerume. Provavelmente é alguma coisa no ajuste do aparelho, ou será que realmente é alguma coisa do aparelho? Talvez eu possa, naquele mesmo momento, conectar o paciente do próprio consultório com a empresa e já ter um diagnóstico rápido ali e dizer, olha, isso aqui é uma situação que dá para resolver agora e pronto, ou isso é uma situação que você vai precisar ir até a empresa ou o aparelho vai precisar ir para uma assistência técnica, para algum conserto, alguma coisa. Então, em termos de diagnóstico rápido, se a gente consegue fazer isso com o telefone, né? Hoje a Apple entra no seu celular e te diz se você tem um problema ali que precisa ser mexido ou não. Né? Então, diagnósticos remotos pode ser muito interessante daqui para frente. Eu acho que essa parte de telemedicina, de acesso remoto, é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que a gente perdeu medo, muita gente perdeu medo de usar, e é útil. Eu imagino já pacientes que eu vou examinar no consultório, vou pedir exames, e ele não vai precisar voltar presencialmente no consultório. Talvez por teleconsulta eu consiga ver aquela tomografia, aquela ressonância que ele pediu, eu pedi, e conversar com ele sobre aquele exame naquele momento. Eu acho que isso veio para ficar. Ou mesmo discutir uma audiometria, um BERA, uma autoemissão, juntar os 3 exames na tela e bater um papo com o paciente sobre a indicação dele de aparelho ou de qualquer outro tipo de reabilitação auditiva naquele momento. Acho que isso é uma coisa que veio para ficar e acho que vai ser um legado positivo da pandemia. Assim como o Mito citou, precisa de um ajuste no teu aparelho. Vamos entrar em contato com tua empresa aqui, vamos ver se eles conseguem conectar teu aparelho e fazer um diagnóstico do que está acontecendo com ele. Ótimo, isso aí já facilita também nosso dia a dia. Então, acho que são coisas que vieram para ficar e vão ser legados positivos dessa pandemia. Concorda, Sadir? Não tenha dúvida, Felipe.
Como é que estão os gêmeos aí, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, então 60 dias em casa, dentro do possível. Meu Deus do céu. Well, de qualquer maneira, eu acho que eu concordo com vocês e vejo da seguinte maneira. Olha, isso aí é um experimento, né, digamos assim, sociológico que nós estamos vivendo. Por que a tecnologia digital virtual hoje está tão valorizada? Porque ela é a maneira de nós resgatarmos aquela questão mais intrínseca ao ser humano, que é ser gregário, ser social, e nós estamos isolados. Então, nós estamos buscando, através da tecnologia e do modelo digital, nos sairmos do isolamento, sairmos do ostracismo e nos tornarmos, né, sociáveis de novo, mesmo que seja através da tela. Acho que no momento em que essa pandemia e essa situação acalmar, concordo com o Felipe, nós não vamos voltar àquele estágio pré-pandemia. Eu me lembro bem, Mitri, tu é presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. Há 2 meses atrás, nós estávamos discutindo com veemência a questão da teleconsulta. Verdade. Então, eu acho que o grande, se é que a gente pode tirar algum ensinamento, bom, em todas as épocas de crise a gente tira avanços, isso não tem, as grandes guerras trouxeram avanços fantásticos para a humanidade, assim como tragédias, é claro. Mas, então, assim, alguns ensinamentos nós vamos tirar disso, e eu acho que o principal é esse, nós vamos emergir dessa pandemia com menos receio dessas ferramentas. Mas acredito necessariamente, Patrícia, que vá se caminhar para um modelo híbrido, né? Que nem o Felipe falou, pô, algumas consultas são absolutamente dispensáveis de serem presenciais, mas outras absolutamente não podem deixar de ser. Então, essas questões, né, eu acho que elas vão se acomodando e nós vamos migrar, sem dúvida nenhuma, eu concordo 100% com o Felipe e com o Mitri, para o modelo híbrido, em que talvez, por exemplo, se for um hospital americano hoje, esse paciente passa em várias pré-triagens até que chegue no médico, né? Talvez essas triagens sejam feitas por via digital e essas pré-consultas e ver se realmente vai vir ao consultório ou não. Agora, não adianta. A relação médico-paciente e as relações humanas precisam de contato. Então, isso nunca vai acabar. E Mitri, né, o Felipe é mais moço, mas nós já temos pacientes de muitos anos que às vezes vão lá no consultório para te ver, né? E se sentem Sem bem. dúvida. Isso vai continuar. E tomara que continue. Sem dúvida. Tanto que a gente está sofrendo, única... né, com esse isolamento, justamente porque a gente precisa do contato. Claro. Eu acho que a única certeza que nós temos de tudo isso é que os médicos, os fonoaudiólogos, os profissionais de saúde vão continuar sendo necessários. Isso não há tecnologia que substitua. Pelo menos eu não vejo isso nos próximos 100 anos. Exatamente, concordo plenamente. A gente também, vendo esse movimento todo, e obviamente enquanto empresa tem que se reestruturar para passar por esse momento de pandemia, e o que a gente viu é exatamente isso que foi pontuado, que mesmo dentro do aparelho auditivo, sendo uma tecnologia, tem coisas que sempre serão presenciais, tem coisas que serão impossíveis de fazer 100% remoto, mas tem coisas que são plausíveis de fazer e isso gera uma qualidade de vida para o nosso paciente. Hoje até a gente já estruturou dentro da jornada de atendimento, então nós temos uma equipe de fonoaudiólogos remotos, justamente para fazer isso que o doutor Edson falou. Eu estou no meu consultório, eu estou com um paciente problema, eu aciono a central de atendimento, onde são fonoaudiólogos que ficam numa central, isso já é verdade hoje, a gente reestruturou a empresa para isso, para poder fazer o teste. E é bem isso, essas ferramentas elas permitem, a gente joga a ferramenta e ela vai fazendo os testes no aparelho para ver se tem defeito ou não. Economiza tempo do paciente, às vezes ali já pode ser resolvido. Então, acho que isso vai acabar levando para os pacientes muito mais conforto, muito mais agilidade, coisas que às vezes tem que sair do consultório do médico e ir até o fonoaudiólogo, pode ser resolvido de uma vez só. E, obviamente, as empresas todas vão se focar para isso. Certamente, todas as frentes de pesquisa agora estão para a estabilidade dessas conexões remotas. E eu digo isso para vocês, a gente trabalha já há 2 anos com conectividade e assistência remota. E a evolução tecnológica que a gente teve pós-pandemia foi muito maior, porque o foco da empresa, obviamente, foi totalmente ligado a isso. Então, a gente já está praticamente 15 para as 8, a nossa ideia é finalizar em breve. Eu queria mais uma vez agradecer aí a presença de vocês, a participação,
e queria que vocês colocassem aí o que vocês imaginam que a gente possa, inclusive, propor de ter, talvez, protocolos, ou como que a gente consegue estabelecer exatamente o que seria o ideal para as pessoas que estão nos ouvindo, para os fonoaudiólogos. Bom, então, finalizamos dizendo que aquele paciente que a gente não tem avaliação, que a gente não tem histórico, seja priorizado, veja os médicos que estão atendendo, porque isso é uma coisa que a gente tem visto, a gente tem acionado, tem conseguido. São pouquíssimos os mercados onde a gente não consegue um otorrino para fazer a assistência aos pacientes. Então, eu gostaria que vocês dessem as considerações finais do que vocês acreditam que neste momento seria importante de deixar de mensagem para quem nos assiste, que tem bastante fonoaudiólogo e médico aqui. Bom, eu acho, Patrícia, que a primeira coisa, primeira e mais importante, é tu estabelecer um círculo de excelência. Competência médica, competência fonoaudiológica e ética e tecnologia do dealer. E preço também. Mas, então, assim, e aí não existe, eu acho que nós não temos uma receita de bolo, até porque essas situações são muito novas. Mas ao longo do tempo, as pessoas têm que se cercar de gente competente para fazer as suas avaliações, para protetizar os seus pacientes. Então, digamos assim, esse circuito, né, que ele pode ser on-site ou pode ser virtual, ele vai se formar. Mas o fundamental é que tenham médicos competentes, atenciosos, fonoaudiólogas também competentes e imbuídos, né, do espírito de trazer benefício para o paciente, e as firmas, né, que trabalhando com ética e tecnologia de ponta. Então, acho que se tu conseguir juntar isso, eu acho que cada um, né, vai se estruturando o seu próprio modelo. Eu sempre achei, e eu já conversei contigo aí, né, tu está na Comunicare agora, não está? Aliás, tive o prazer de... Estou aqui na matriz. Antes do lockdown, tá maravilhoso isso aí, Felipe. Nós temos que fazer alguma coisa ali. Vendo, achei até que era fundo virtual, mas não é não. Não, é verdadeiro. Essa aqui é a matriz da empresa. A pista de Porto Alegre mais bonita que o meu apartamento lá. E eu sempre achei que o aparelho auditivo, nós sempre buscamos a dissimulação estética do aparelho auditivo. Ela vai ser funcional, né? O aparelho auditivo o indivíduo vai estar usando e a gente não sabe por que ele está usando. Se é para amplificação, se é para traduzir, se é para entrar na internet, se é para ouvir recado, ou seja, a dissimulação virtual. Eu acho que é aí que é o futuro do aparelho auditivo. Verdade. A última participação, eu quero te agradecer de novo o convite, fiquei muito honrado. Obrigado pelo mimo que recebi no meu consultório. E quero dizer para ti e para vocês que eu quero fazer um agradecimento especial à família Melo. Por que eu estou agradecendo a família Melo? Porque eu peguei o carro e eu vinha para a praia e peguei uma chuva violenta no meio do caminho. Não conseguiria, avisei a Cris, olha, vou me atrasar. Aí me lembrei, eu tenho uns amigos meus que moram no meio do caminho, Santo Antônio da Patrulha. Liguei para eles estavam jantando, entrei na casa deles, estou aqui plugado na internet deles, então quero mandar um abraço especial para essa família aí. Hoje são os meus homenageados de honra. Obrigada, família Melo, obrigada, doutor Sadi, por fazer essa empreitada toda. Bom, o Sadi já falou, acho que quase tudo sobre o que a gente espera desse futuro pós-pandemia. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso. A empresa tem que ser ética, ou seja, tem que ter acesso, é um caminho, é um vínculo inseparável, o otorrino, o fonoaudiólogo e a empresa tem que estar junto trabalhando, e acho que isso também reflete na adesão do paciente ao tratamento. Quando ele vê que está todo mundo empenhado e aquilo dá certo, eu acho que ele sente mais confiança naquilo e se sente parte dessa estrutura toda que a gente montou. Como falou, o portfólio de aparelhos é importante, nisso vai estar incluído o preço, que quanto mais variedade de aparelho a gente tem com recursos diferentes para o paciente ficar mais acessível, eu quero ter um recurso a mais, eu vou pegar uma linha mais premium, não, vou pegar uma linha um pouco mais econômica, nesse momento não posso dispensar isso para o aparelho. Então, ou seja, ter esse portfólio faz diferença. E acho que vocês têm que continuar nesse caminho, estão seguindo um caminho bem ético e que é valorizado por todos que a gente vê do meio médico. Agradecer também a Patrícia e toda a Comunicare pelo carinho de sempre e pelo convite de estar aqui e rever dois grandes amigos e mestres, Sadi e o Mitri.
Um abraço a todos. O doutor Mitre começar a fazer as considerações finais, entrou uma pergunta aqui que eu gostaria que vocês respondessem, que foge um pouco do tema, mas é que a Andréia tem comentado que tem ouvido bastante falar do aumento da perda súbita neste momento de pandemia. Ela gostaria de saber se isso é uma realidade de vocês, se vocês têm percebido isso ou não. Eu vou responder por mim aqui no Rio. A gente está pegando muito casos de Covid e não estou notando um aumento muito maior do que o que a gente tem habitualmente com influenza e com outras viroses ocasionais que a gente tem aqui. Não vi isso ainda. Já vi discussão sobre paralisia facial, surdez súbita e Covid. Nunca vi uma conclusão sobre isso e não notei pessoalmente um aumento tão marcante que me chamasse a atenção nisso. Eu concordo, também não notei. Também não. Talvez tenha nas emergências, não chegaram a mim ainda, mas mesmo na emergência, nós temos um serviço de emergência aqui em Porto Alegre, não é o que tem sido relatado, mas é uma doença viral, teoricamente, né? Sim. A gente também tá da mesma forma e eu acho que assim, agora está se tentando correlacionar qualquer coisa à Covid. Então, acho que tem um pouquinho disso. Talvez alguns colegas tenham recebido um pouco mais de pacientes porque outros deixaram de atender, né? Então, alguns consultórios fechados, naturalmente, você direciona a demanda, né, necessariamente para um ou outro serviço, mas nada que seja evidente de relação com o Covid. Uhum. Bom, sobrou para mim, né? Então, eu acho que, em primeiro eu quero começar agradecendo, Patrícia, a iniciativa de vocês, agradecer meus grandes amigos aí, o Sadi e o Felipe, obrigado, é uma honra e um privilégio poder estar com vocês aqui, e falando de coisas que a gente gosta de fazer, né? Que é o mais importante. Então, o ouvido é a nossa paixão aqui. Então, muito obrigado, Patrícia, por essa oportunidade. Quero agradecer a Aline também, que foi até o consultório hoje lá, ficamos batendo papo um tempinho também, trouxe um mimo lá. Muito obrigado por tudo isso. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, é uma honra realmente poder ter essa plateia conosco hoje. E eu quero dizer um pouquinho mais do que os meus grandes amigos já falaram. Claro que ética é a palavra-chave, isso é fundamental em qualquer coisa, em qualquer situação que a gente faça na vida, né? Todo mundo tem que agir com ética e se todo mundo pensasse dessa forma, seguramente o mundo seria melhor. Infelizmente, a gente tem alguns exemplos ruins, né, em qualquer campo, em qualquer área. A gente não pode esquecer da responsabilidade. Então, mesmo que nós tenhamos ferramentas de telemedicina, de teleatendimento, se o paciente tiver algum problema, a responsabilidade continua sendo nossa. Então, daí a importância de nós termos o diagnóstico correto, a avaliação correta, e é talvez a mensagem mais importante que eu tenho que deixar é um paciente que nós já conhecemos é uma situação, né? Nós já temos um histórico, nós já temos até mesmo uma relação, né, de paciente profissional que é muito mais próxima. É diferente de um paciente que procura pela primeira vez, você não sabe o que está acontecendo. Esse paciente precisa ter um diagnóstico audiológico, um diagnóstico etiológico da sua perda auditiva, e aí sim a gente consegue dar o melhor atendimento necessário. Eu particularmente acho que existe um tanto de exagero em relação ao pânico, né, ao medo que está se criando com relação a essa situação atual. Não estou dizendo que a gente não tem que ter cuidado, claro que tem que redobrar o cuidado todo de proteção, o cuidado todo de higiene, e é curioso porque como é que a gente fala de higiene? Higiene deveria ser uma coisa básica, né, do dia a dia, não é neste momento, é a qualquer momento, né? Mas ok, tenhamos que ter um pouco mais de cuidado com isso. Mas ainda assim, eu considero que os consultórios são locais relativamente seguros. Se nós formos comparar com o ambiente hospitalar, é claro que o consultório a gente tem a possibilidade de um cuidado maior, um fluxo de pessoas menor. Então, esse espaçamento entre as consultas, isso permite que a gente possa avaliar aqueles pacientes que necessitam realmente e garantindo, então, um melhor cuidado, uma melhor atenção aos nossos pacientes, sem
correr o risco, né, de errar no diagnóstico ou tomar alguma medida inadequada e depois sermos responsabilizados por isso. Então, é juntar tudo isso, né? Juntar competência, conhecimento, que acho que agora a gente conseguiu ampliar ainda mais, né, com essa quantidade de aulas que a gente tem assistido e tem participado, acho que isso ajuda muito. Ética, claro que é fundamental, e usar todas as ferramentas, né, de tele qualquer coisa a nosso favor, né? Então, Patrícia, mais uma vez, obrigado, e Felipe, Sadi, e a todos que estão nos acompanhando aí, muito obrigado mesmo, é uma grande honra. Obrigada pela participação de vocês. Nós chegamos a ter 177 pessoas nesse grupo, vários elogios aqui, dizendo sim, principalmente essa questão da preocupação clínica e o manejo disso, da responsabilidade, porque a verdade é que, seja presencial, seja virtual, a responsabilidade profissional existe e existe um paciente do outro lado. Então, eu acho que a ideia é essa. Eu acredito e espero realmente que essa pandemia ajude que as empresas sérias fiquem no mercado e as outras não consigam, porque eu realmente acredito que quando a gente não tem consistência no trabalho, não dura muito. E no momento de crise e de medo, eu acho que as pessoas acabam buscando os locais mais sérios. E a gente procura sempre se cercar disso. Então, esse debate eu acho que veio para trazer e até para mostrar que existe sim empresas preocupadas, e a gente está muito preocupado com isso, porque há uma situação de mudança e de adaptação. E toda semana a gente está se munindo e fazendo troca com os profissionais para a gente poder achar qual é o melhor formato para não abandonar os pacientes, para não desassistir os pacientes, mas para em nenhum momento deixar de lado a nossa responsabilidade clínica e a ética perante todas as nossas condutas em absolutamente todos os estágios do cuidado com o paciente. Eu peço a todos os participantes que puderem, nós vamos mandar um link pedindo avaliação desse evento e sugestão para próximos. A gente quer poder ter essas trocas, eu acho que é importante, principalmente nesse momento onde todos nós estamos nos adaptando a esse novo normal, esse novo mundo que vai passar e que vai vir um novo normal. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos 3 convidados, foi uma honra moderar vocês, eu tenho maior admiração pelo trabalho de vocês, e ter vocês aqui para nos mostrarem a visão de vocês e trazerem para reflexões questões tão importantes, realmente nos deixa muito, muito valorizados enquanto empresa também. Obrigada a todos, obrigada a todos os participantes, e eu aguardo a avaliação de vocês para que a gente possa construir o próximo Comunicare Talks. Boa noite.